Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje vamos falar de ossos dos membros inferiores, mas inicialmente curtam o vídeo se possível, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, para que esse vídeo possa chegar ao número maior de pessoas. A gente começa essa aula falando de símbolo do membro inferior, que é a mesma coisa que pelve óssea. O que é essa pelve óssea? Nada mais é do que essa estrutura óssea em forma de anel, que vai ser formada pelos ossos do quadril esquerdo e direito, unidos posteriormente pelo sacro e anteriormente pela sínfise púbica. Quando a gente fala de símbolo de membro inferior, a gente tem que falar de transferência de peso. A transferência de peso ela é feita do esqueleto axial para o símbolo do membro inferior por meio do osso sacro, que é um osso comum tanto ao esqueleto axial quanto ao símbolo do membro inferior. E essa transferência de peso se faz pela articulação sacroiliaca. Depois, essa transferência vai se dar por meio da própria articulação do quadril, que está ligando aqui os ossos do quadril ao osso fêmur. Percebam nessa imagem a disposição oblíqua do osso fêmur. É essa disposição oblíqua do osso fêmur, voltada no sentido ínfero-medial, que permite que os joelhos e os pés estejam mais centralizados, estejam assim mais alinhados com o centro de gravidade do nosso corpo. É exatamente esse realinhamento que permite a nossa postura bípede, que permite que a gente ora sustente nosso peso no membro inferior direito, ora no membro inferior esquerdo, o que a gente não consegue ver nos quadrúpedes, principalmente porque não existe essa disposição oblíqua do osso fêmur. Tranquilo? Essa transferência de peso ela continua. Do fêmur ela passa para a tíbia, então muita atenção. A fíbula é um osso do pé, é um osso da perna, que tem importante função de fixação muscular, mas não vai ter função de transferência e de sustentação de peso. Da tíbia a gente tem esse peso passando para o talos, que vai distribuir de forma uniforme, tanto para a porção posterior quanto para a porção mais anterior do pé. Visto isso, a gente pode ir para os ossos do quadril propriamente ditos. Os ossos do quadril, em número de 3, nós temos o ilho mais superior, o pubis inferior e anteriormente, e o isquio inferior e posteriormente. Esses 3 ossos, eles são separados por cartilagens na criança. Em torno de 20 a 25 anos, nós já temos apenas porções ósseas. Ok? Como que se dá a antimeria? Como que eu vou saber se eu estou falando de ossos do quadril direito ou esquerdo? O que está em cima, o que está embaixo? Vamos lá, pessoal. Peguei os ossos do quadril na minha mão. Superiormente eu tenho o ilho. Então essa porção mais proeminente do osso, que é o ilho, com essa asa toda aqui, é mais superior. Fica fácil. O que é lateral e o que é medial? Pessoal, o acetábulo é a porção do quadril que vai se articular com a cabeça do fêmur. Portanto, esse acetábulo necessariamente está voltado para o lateral. Além disso, essa face auricular que a gente ainda vai estudar, pertencente ao ilho, ela é a porção que vai se articular com o sacro. Se ela vai se articular com o sacro, ela tem que estar voltada para a porção medial. Então, acetábulo é lateral, face auricular é medial. Já consegui definir o que é superior, o que é inferior, o que é medial e o que é lateral. Como que eu defino o que é anterior e o que é posterior? Através dos ossos. O osso pubis, que chama a atenção aqui pelo tubérculo púbico, é anterior. E o isquio, que chama a atenção aqui com o tuber isquiático, é posterior. Tranquilo? Vamos dar sequência aqui então a essas estruturas. Quando a gente começa falando do ilho, nós temos o corpo, que vai ser a porção que vai formar aqui o acetábulo. Veja que o corpo do ilho ele é separado da asa do ilho, principalmente por uma linha. É a linha glútea inferior que a gente observa aqui. Quando a gente fala de asa do ilho, a gente tem que especificar. A gente está falando da asa do ilho na sua face glútea ou na sua face sacropelvina. Como o próprio nome já sugere, a face glútea é aquela face da asa do ilho que vai estar voltada para a lateral, que vai estar voltada para os músculos glúteos. É aquela face mais externa. Ao contrário da face sacropelvina. A face sacropelvina da asa do ilho contém a fossa ilíaca,
essa fossa toda lisa que a gente observa aqui, que vai ser um ponto de origem do músculo ilíaco e que vai estar voltada para a pelve. Por isso, face sacropelvina. Ok, pessoal? As linhas glúteas, então, estão aqui na asa do ilho, ok? Na sua face glútea. Temos linhas glúteas posterior, anterior e inferior. Temos ainda o acetábulo, que a gente já viu, essa porção formada aqui pelos 3 ossos, né? Tem componentes, então, tanto do ilho, quanto do púbis, quanto do ísquio. No acetábulo, a gente ainda tem a margem do acetábulo, que é o que está delimitando esse acetábulo, antigamente chamado de limbo. Nós temos um pouco mais internamente a face semilunar. E nós temos aqui inferiormente a incisura do acetábulo, na transição do acetábulo para o forame obturado. Depois nós temos a crista ilíaca. A crista ilíaca a gente consegue observar tanto numa vista lateral quanto numa vista medial. E é uma importante estrutura que funciona como para-choques no nosso corpo. Ela vai ser responsável por unir a espinha ilíaca antero-superior até a espinha ilíaca póstero-superior. Essa espinha ilíaca antero-superior pode ser palpada. Ok, pessoal? Se temos uma superior, é de se esperar uma inferior. E isso que acontece. Temos também uma espinha ilíaca antero-inferior, isto é, uma espinha que está no ilho, voltada para a porção anterior e que é inferiormente. E temos também uma espinha ilíaca póstero-inferior. A fossa ilíaca nós já dissemos, essa porção mais lisa voltada para a pelve. Temos a face auricular. Por que auricular? Porque é o formato de orelha que vai se articular com o osso sacro. Temos a tuberosidade ilíaca. Exatamente acima dessa face auricular nós temos uma rugosidade. Essa região de rugosidade é a tuberosidade ilíaca. E por último a gente fala da eminência iliopúbica. O próprio nome já sugere. É uma eminência que se encontra na transição do ilho para o púbis. Então é póstero-anterior. Ok? E é uma eminência que a gente vai observar aí na vista medial. Olha só, pessoal, quando a gente articula esses ossos do quadril com sacro e com fêmur, a gente vê importantes estruturas. Olha aqui a fossa ilíaca, local de origem do músculo ilíaco. Veja aqui, espinha ilíaca antero-inferior, um dos pontos de origem do músculo reto femoral. Olha só, asa do ilho na sua face glútea. Delimitado por aquelas linhas, a gente tem aqui, ó, pontos de origem dos músculos glúteos, máximo, médio e mínimo. Ok? Nessa imagem, interessante porque a gente vê como que os ossos, né, do quadril estão cobertos ali por várias estruturas, principalmente estruturas musculares. Temos aqui mais uma vez músculo ilíaco na fossa ilíaca, se juntando com o músculo psoas maior para formar o músculo ilio-psoas. Mais importante dessa imagem que eu quero de vocês, o que está saindo da espinha ilíaca antero-superior, caminhando em direção ao tubérculo púbico? É o famoso ligamento inguinal. Portanto, o ligamento inguinal é um ligamento que vai desde a espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente estiver aí vendo palpação da artéria femoral. Visto isso, a gente pode ir para o osso pubis. Como a gente já viu, é um osso anteriormente, voltado para anterior. Nós temos o corpo do pubis formando o acetábulo. Temos um ramo superior, que está exatamente superiormente ao tubérculo púbico, e o ramo inferior, um ramo inferiormente ao tubérculo púbico. Face femoral e face pelvina. Estou falando do pubis, mas eu estou falando de qual face? Estou falando da porção do pubis que está voltada para o fêmur, então é a face femoral. Se eu estou falando do pubis em relação à sua porção que está voltada para a pelve, eu estou falando da face pelvina. E essa face sinfisial? A face sinfisial é a porção específica do pubis que vai estar voltada para o outro pubis, o pubis contralateral. Vai se articular, portanto, por meio da sínfise púbica. Daí a importância da face sinfisial, tá, pessoal? O tubérculo púbico, extremamente importante por ser um ponto de fixação do ligamento inguinal.
A linha pectínea, que a gente observa aqui superiormente ao tubérculo púbico. E por último, o forame obturado. Percebam que o forame obturado está aqui no estudo de pubis, mas ele vai ser delimitado tanto pelo pubis quanto pelo isquio. Pubis e isquio, portanto, formam um forame. É o forame obturado. Vejam que esse forame obturado ele é quase todo coberto por uma membrana. Essa membrana esbranquiçada que a gente observa na imagem é a membrana obturatória, que cobre quase todo o forame. Por que quase todo? Porque tem uma porção que não é coberta e que vai formar o canal obturatório. Por esse canal que vão passar importantes estruturas. Exemplo, nervo obturatório. Nervo obturatório vai ser importante motoramente na porção medial da coxa e vai passar por esse canal. Mais estrutura que está relacionada com esse forame. Olha só, músculo obturatório interno, tem a sua origem próxima do forame obturatório, daí um nome. Olha só, ele aqui em verde, caminhando aqui para formar um dos músculos da região glútea. Já era de se esperar a artéria obturatória, junto com as veias. Também são estruturas que vão passar por esse canal, pelo canal obturatório ou canal obturado. Por último, nós temos o isquio. Temos o corpo do isquio, que é a porção que vai formar o acetábulo. Temos o túber isquiático, que é a principal porção do isquio, porque é sobre esse túber isquiático que a gente se assenta, quando a gente vai sentar numa cadeira. É o túber isquiático que está em contato, é a porção óssea, né, que está em contato ali com a cadeira. Temos a incisura isquiática maior, que está aqui no isquio, mas vejam que ela tem um componente ilíaco também. Então, é formada pelo íleo e pelo isquio, tá? Incisura isquiática maior e incisura isquiática menor. Entre essas incisuras, a gente tem uma espinha, é a espinha isquiática. Espinha isquiática, portanto, separa a incisura isquiática maior de incisura isquiática menor. E por último, nós temos o ramo do isquio, que nada mais é a porção do isquio que está caminhando em direção ao pubis. Beleza, pessoal? Visto ossos do quadril, tendo em mente aí a disposição deles, que é muito importante lá para a anatomia de pelve períneo, a gente vem para o fêmur e as estruturas importantes que a gente tem no fêmur. Temos aqui a cabeça do fêmur. Pessoal, cabeça do fêmur está articulando com o acetábulo. Logo, a cabeça do fêmur ela é medial. Isso já ajuda a gente na antimeria. Cabeça do fêmur, além de ser superior, ela é voltada para medial. Só falta eu definir o que é anterior e o que é posterior. Particularmente, eu gosto de fazer aqui, ó, face poplítea. Face poplítea do fêmur. Essa face posterior mais lisa, bem distalmente, ela vai ser posterior. Além disso, eu tenho a fossa intercondilar, que eu não encontro na porção anterior, mas que eu encontro na porção posterior. Essa fossa também me ajuda a identificar aquilo que é posterior na hora da antimeria. Tá ok? Na cabeça eu tenho a fóvea para o ligamento da cabeça do fêmur, importante aí na articulação do quadril. Tem o colo do fêmur, que nada mais é do que essa constrição próxima à cabeça do fêmur. Tenho dois trocânteres, trocânter maior e menor. Entre esses trocânteres eu tenho a linha intertrocantérica, ligando eles anteriormente, e a crista intertrocantérica, ligando essas estruturas posteriormente. Tenho ainda a linha áspera na região posterior do osso, com seus lábios medial e lateral. O lábio lateral vai ser contínuo com uma estrutura que é chamada de tuberosidade glútea, ok? Tenho ainda a linha pectínea. A linha pectínea é uma linha que a gente vai encontrar ligando a linha intertrocantérica a essa lábio medial da linha áspera. Observem bem, a gente vai ter a linha pectínea bem próxima aqui, né? Numa região intermediária aí, entre o lábio medial da linha áspera e a linha intertrocantérica. Teremos também aqui o corpo do fêmur, que nada mais é do que toda essa estrutura, tanto anterior quanto posterior. Temos do lado medial o côndilo medial. Acima do côndilo medial tem o epicôndilo medial. E acima do epicôndilo medial tem a linha supracondilar medial. Mesma coisa eu aplico do lado lateral, tudo isso posteriormente.
côndilo lateral, epicôndilo lateral, seguindo acima, linha supracondilar lateral. Temos ainda no epicôndilo medial o tubérculo adutor. Temos a face poplítea do fêmur, que, como eu disse, é uma importante forma da gente identificar qual que é a porção posterior do osso fêmur, ok? E por último, face patelar, voltada para anterior, ok? Mais lisa, e fossa intercondilar posteriormente, que é exatamente essa fossa entre os dois côndilos. Tranquilo, pessoal? E a gente vai para a patela. A patela ela apresenta uma base superiormente e um ápice inferiormente. Eu tenho uma face anterior, que é mais rugosa, e eu tenho uma face posterior, que vai ser mais lisa, porque a face posterior é a face articular, é a face que vai estar se articulando ali na articulação do joelho. Tranquilo, pessoal? Temos ainda a margem medial, a margem lateral. A margem lateral ela é um pouco mais proeminente, ela é um pouco mais alongada, mas isso é melhor visto na hora da aula prática. Tranquilo, pessoal? Paro por aqui. Quem vai dar sequência aqui agora é o nosso amigo Gabriel. Espero que tenham gostado, pessoal. E dando continuidade aqui do que o Luiz Guilherme falou, eu vou falar sobre os ossos da perna, sobre os ossos do pé, a tíbia, a fíbula, os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges. E também vou falar sobre os arcos de sustentação que existem no pé. Bom, a tíbia é um osso longo, né, que vai se articular proximalmente com o fêmur e distalmente vai se articular com os ossos do tarso. A sua antimeria é dada proximalmente os côndilos lateral e medial. A tuberosidade da tíbia anteriormente e também pelo malelo medialmente. Alguns acidentes anatômicos importantes da tíbia são o côndilo lateral, o côndilo medial, a área intercondilar anterior, uma área intercondilar posterior, a eminência intercondilar, uma faceta articular, onde a fíbula e a tíbia vão fazer uma articulação proximalmente, e a tuberosidade da tíbia, onde o ligamento patelar vai se inserir, o malelo medial, a face articular do malelo medial, a face articular inferior, onde a tíbia vai se articular com os ossos do tarso, né, vai se articular com o talos, fazendo a articulação do tornozelo, o sulco maleolar, onde vai passar o tendão do músculo tibial posterior e extensor longo dos dedos, e também a incisura fibular, onde também vai ter uma articulação entre a tíbia e a fíbula distalmente. O corpo da tíbia vai apresentar uma face lateral, uma face medial e uma face posterior. Além disso, ele vai apresentar uma borda anterior, uma borda interóssea e uma borda medial. A fíbula também é um osso longo, né, que está localizada na parte lateral da perna, diferente da tíbia, que está localizada numa parte medial. Ela vai ter, em relação à sua antimeria, a fossa maleolar posteriormente, e medialmente a gente tem a face articular da cabeça da fíbula e também proximal, né? Então, proximalmente a gente tem a face articular da cabeça da fíbula, que também é medial, e distalmente e posteriormente uma fossa maleolar. Em relação aos acidentes anatômicos, a gente tem o ápice, a cabeça e o colo da fíbula, o malelo lateral, uma face articular do malelo lateral e a fossa maleolar. O corpo da fíbula também vai apresentar uma borda anterior, uma borda interóssea e uma borda posterior. Agora, em relação aos ossos do pé, a gente vai começar pelo tarso. Ele é formado por 7 ossos, divididos em 2 fileiras. A primeira fileira é o talos e o calcâneo. O talos é um osso mais medial, enquanto o calcâneo é um osso mais lateral. A segunda fileira é composta por 5 ossos, onde existe o navicular, o cuboide e 3 ossos cuneiformes. Um cuneiforme medial, um cuneiforme intermédio e um cuneiforme lateral. Também existem alguns acidentes anatômicos importantes. Por exemplo, no talos existe o sulco do tendão do músculo flexor longo do hálux, o sustentáculo do talos e também o tuber do osso calcâneo. Numa vista lateral, a gente consegue ver o calcâneo, o talos. A gente também tem uma face articular no talos, uma faceta articular, onde o talos vai se articular com a tíbia, né, para formar a articulação do tornozelo. O navicular, o cuboide, o intermédio e o cuneiforme lateral, além dos metatarsos e as falanges. E numa vista medial, a gente consegue ver o talos, o calcâneo, né, o navicular, o
cuneiforme intermédio, mediano. Além disso, a gente consegue ver o sulco para o tendão do músculo flexor do hálux, o túber do calcâneo e também o sustentáculo do tálux. Agora, os metatarsos são números de 5. Eles vão apresentar uma base que vão se articular com os ossos do tarso, um corpo e também uma cabeça que vão se articular com as falanges. Já as falanges, por fim, elas vão existir em falange proximal, falange média e falange distal. Diferente do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, o primeiro dedo ele vai apresentar apenas uma falange proximal e uma falange distal, enquanto que o segundo, terceiro, quarto e quinto vai apresentar uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. Em relação aos arcos de sustentação do pé, o arco transverso do pé, que é esse aqui de A a B, ele é formado pelo cuneiforme, pelo navicular, pelo cubode e pelos 5 metatarsos. Já o arco longitudinal medial do pé, de A a C, ele é formado pelos 3 primeiros metatarsos, os ossos cuneiformes, o osso navicular, o tálus e o calcâneo. E por fim, os dois últimos, o arco transverso lateral do pé, ele vai ser formado pelos dois últimos metatarsos, pelo cubode e pelo calcâneo. Espero que tenham gostado da aula. Deixem um gostei, um comentário, também compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal. E é isso, galera. Obrigado.